Gente, o assunto do vídeo de hoje é uma polêmica que não é da política tradicional, mas sim do dia a dia das pessoas. Será que aquela questão do imposto de importação sobre produtos até US$ 50 é uma coisa justa ou injusta? Quem compra diz que é, mas os comerciantes estão radicalmente contra isso. Vamos entender melhor essa questão no vídeo de hoje. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, mesmo que seja um tema que transcende a Praça dos Três Poderes, inclusive hoje por lá o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve um bate-boca com o deputado federal Kim Kataguiri a respeito da proposta que está surgindo por aí de retomar o imposto de importação sobre produtos abaixo de US$ 50. Vamos lembrar o que aconteceu. Há alguns anos atrás, ainda sob o governo anterior, houve uma liberação para comprar produtos importados de sites chineses, de vários outros lugares, que custassem até US$ 50 sem precisar pagar esse imposto de importação. E aí muitas pessoas gostaram da ideia, começaram a investigar vários sites internacionais e nessa investigação um monte de quinquilharias vem para o Brasil. Mas, por outro lado, os comerciantes, especialmente aqueles que vendem quinquilharia, ou mesmo aqueles especializados, por exemplo, em artigos do vestuário, que muita gente compra roupa abaixo de US$ 50 de sites chineses, realmente não gostaram da história, porque passaram a ter um competidor com uma enorme vantagem competitiva, que são realmente esses sites. Resumindo a história, o comerciante ou atacadista que vai importar uma mercadoria, ele tem que pagar todos os impostos referentes a essa aquisição. Então, se ele compra, vamos dizer, 1.000 blusas, ele vai pagar todo o imposto que ele deve, efetivamente deve pelas leis, pela circulação de mercadoria, o ICMS, mais essa tarifa de importação que normalmente gira aqui no Brasil, no Mercosul, que envolve os países aqui do Cone Sul da América do Sul, em torno de 15% a 20%. Ele vai morrer com esse dinheiro para o fisco. E já aquelas pessoas físicas que importam abaixo de US$ 50 por mês, não vão precisar pagar isso, apenas o ICMS, o que é uma coisa recente, porque até alguns anos atrás nem ICMS pagavam. E aí, se eu fosse comprar algum badulaco estrangeiro, eu ficaria muito feliz de não pagar imposto. Mas será que isso é justo? Por outro lado, quem excede US$ 50, diríamos US$ 50 e 1 centavo, ao invés de não pagar imposto nenhum de importação, vai sofrer com uma alíquota de 60%. Ou seja, adquire uma coisa por US$ 50, está livre, só ICMS. US$ 50 e 1 centavo é o ICMS e mais 60% que praticamente inviabiliza a compra. Aí quem opera no comércio, tudo bem, não vai questionar essas compras acima de US$ 50, mas eles querem esse imposto sim de importação, também de 60% ou algo um pouco mais razoável, para as compras abaixo de US$ 50. Vamos pensar o seguinte, aí para tentar achar um meio termo ou um consenso nessa pendenga. Sim, é legal, enquanto nós somos consumidores, não pagar imposto nenhum e muito menos o imposto de importação. Mas quem é comerciante, como eu falei, fica com seu negócio, se compete com essas importações, praticamente inviabilizado, deixando de gerar sua própria renda e muitos empregos, certamente. Qual é o meio termo disso? Nem tanto para um lado nem para o outro. O Mercosul, como eu falei, tem uma tarifa externa comum que oscila entre 12% e 20%. A média é mais ou menos entre 15% e 18%. Por que não se faz o seguinte? É esse o imposto que os comerciantes vão ter que pagar, normalmente, já que é uma tarifa comum, quando importam seus produtos para colocar na sua loja, ou é um atacadista para vender para a loja expor e vender para o mercado em geral. Então, por que essa mesma tarifa não é aplicada para essas pessoas que compram individualmente, importam individualmente? Não é uma coisa exagerada, pelo menos em termos de América Latina. Essa tarifa comum nos países mais ricos, industrializados, é bem menor, gira entre 9% a 11%, talvez menos até.
mas não deixa de ser um meio termo dentro do razoável. As pessoas querem importar, querem comprar o seu bem de consumo, paguem essa tarifa externa comum, ou em algum caso que tem uma alíquota um pouco maior, paguem também, mas não um absurdo de 0 ou 60%, deixando claro que isso para o consumidor comum deveria valer tanto para os produtos abaixo de $50, que atualmente, vou repetir, o imposto de importação é 0, como acima desses $50 que passa a ser uma talagara de 50%. Então estabelece alguma coisa entre 15% e 20%, que é o mesmo imposto que o comerciante paga, e o comerciante vai ter alguma vantagem de negociação, porque vai comprar de um atacadista e pela quantidade de produtos reduz um pouco de preço para poder competir no mercado interno. E aí nós temos uma economia que funciona de uma maneira justa, de uma maneira limpa, sem privilégios e também sem prejudicar, pelo menos excessivamente, porque todo imposto prejudica a renda das pessoas, mas não excessivamente nesse caso, tanto um como o outro lado. Para mim, essa solução, jamais vou concordar com impostos elevados, mas também discordo frontalmente da informalidade, porque ela distorce, assim como impostos elevados, o mercado interno. A informalidade termina por impedir a geração de emprego e a prosperidade dos negócios. E eu penso que todos podem ter a chance de prosperar de uma maneira justa e com isonomia de impostos. Aí vai se dar melhor quem tiver mais competência, quem tiver mais habilidade para comprar e para vender. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, é claro, não esqueçam do like, do compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos, e aquelas pessoas que ainda não assinam Fora de Curva, eu insisto no convite para se integrar ao nosso canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!